Na sequência, eu tenho as 4 espécies de meio ambiente. Eu tenho as 4 espécies de meio ambiente. Eu tenho o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial pensados em conjunto. Meio ambiente artificial e natural pensados em conjunto. O meio ambiente natural, como o próprio nome já diz, é aquele meio ambiente em que não houve ainda interferência humana, não existem espaços construídos. Já o meio ambiente, no meio ambiente artificial, eu observo a construção desses espaços, eu observo a presença desses espaços já construídos, ok? O meio ambiente cultural, ele tem base num decreto-lei 25 de 1937. Ele começou de um tempo para cá a ser sistematicamente cobrado em concursos. Então vamos dar uma pausa aqui. O meio ambiente cultural se refere aos bens materiais e imateriais. Se refere a todo o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, paleontológico. Isso a gente consegue imaginar como meio ambiente cultural material, corpóreo. Agora, e um meio ambiente material, meio ambiente cultural imaterial, incorpóreo? Vou dar um exemplo para vocês. Algumas tribos indígenas, elas têm um modo peculiar de caçar, um modo peculiar de pescar, um modo peculiar de exercer a sua cultura, a sua religiosidade, por exemplo. Isso é esse modo de fazer é um meio ambiente cultural imaterial, incorpóreo, que é um modo de fazer. Um modo de fazer, um modo de cultivar determinada cultura, determinado plantio, plantação. É um meio ambiente cultural imaterial. E o meio ambiente cultural, ele deve ser protegido. E a Constituição Federal, de forma exemplificativa, protege o meio ambiente cultural por tombamento, registro, inventário e desapropriação. A Constituição Federal vem e fala que exemplificativamente se protegerá o meio ambiente via desapropriação, tombamento, inventário e registro, dentre outras possibilidades. Tombamento. O tombamento nada mais é do que a proteção daquele patrimônio. Tomba-se um patrimônio, se chama tombamento porque se registra no livro do tombo, tá? Que era uma torre que existia lá em Portugal. Tá? Tomba-se um patrimônio, protege-se aquele patrimônio. Pergunto para vocês, o município vem e tomba esse prédio aqui. O Estado pode tombá-lo também? Pode. A União pode tombá-lo também? Pode. Quer dizer, eu posso ter uma sobreposição de tombamentos. Posso ter uma sobreposição de tombamentos. E o tombamento, inclusive, ele pode criar uma servidão para a vizinhança. Aquele prédio é tombado, então você não pode construir nada em volta. Você não pode pôr outdoor em volta. Ou você, além daquele prédio, você tem que manter a vizinhança também. É o que a gente chama de servidão ambiental cultural. Nós temos um prédio dominante, que é o prédio que foi tombado, e o serviente são os prédios vizinhos. Ok? Eu falei de tombamentos, sobreposição de tombamentos, e eu observei uma cara assim, nossa, pode? Pode. Uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer, não é regra, tá? É só uma dica. Em caso de dúvida, entre 2, 3 ou 4 alternativas, entendeu? Em caso de dúvida, a tua resposta será sempre pró-ambiente. Não vá fazer a prova pensando assim, mas se você tiver em dúvida, é pró-ambiente, é pró-consumidor, se você tiver dúvida. Ok? E o último meio ambiente que nós temos aqui é o meio, no aulão de véspera,
que eu falarei com vocês sobre o consumidor, eu vou deixar isso bem claro para vocês, onde que você tem que pensar assim, tá? E por fim, nós temos o meio ambiente do trabalho, que se refere ao local em que as atividades profissionais são exercidas, e neste local nós devemos ter um meio ambiente sadio, seguro, higiênico. Aqui na sala, é um meio ambiente de trabalho legal, bacana? Claro que é. Luminosidade boa, carteiras confortáveis, atmosfera boa, boa acústica, entendeu? Professor bonito, gente boa, bacana, flamenguista, dançarinos, inclusive, aqui na sala de aula. Né, Edson? Mas depois, né, Edson? Depois. Você não viu nada de dançarino? Você não viu o que ele fez ali no corredor de sala dos professores? Ele e o Thiago Braus, tiveram aula com o Thiagão já ou não? De constitucional? Os dois ali. Depois veio o Tesser, também tiveram aula com o Tesser? Não tiveram aula com o Tesser? Aí parou quando chegou o professor Sérgio Stout. Tiveram aula com o professor Sérgio, deu um cara sério, daí parou, senão ele ia ter que dançar também.